Meus queridos, o pastor Vila está de férias. Ele retornará em fevereiro, dia 15 de fevereiro, se eu não me engano. Então esteja em oração por sua família, esteja em oração para que Deus possa dar, tanto para ele como para a sua casa, o consolo, o descanso necessário. E hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens. Nesse mês nós estamos tratando de um assunto: renovo. Deus tem um renovo para todos nós. Deus tem um renovo para a sua igreja. E diante de um tempo de caos, de desordem, de cansaço, pelo menos eu, e creio que você também, iniciamos o ano já na expectativa de algo novo da parte de Deus, de um renovo da parte de Deus. E hoje nós entramos então na terceira meditação, na terceira reflexão com base nesse tema. E a pergunta que eu faço para introduzir é essa: você já se sentiu cansado? Mas eu não me refiro a qualquer tipo de cansaço. Eu estou falando daquele tipo de cansaço que invadem as três áreas da vida: a física, psicológica, emocional e até mesmo espiritual. Você já sentiu o cansaço, esse cansaço de forma plena? Se você certamente sentiu esse cansaço algum dia de sua vida, você percebeu que, mesmo quando você deita para dormir o outro dia, você permanece um caco. Você já sentiu cansado muitas vezes de falar? Sentiu cansado muitas vezes de estar em silêncio? Sentiu cansado de trabalhar e até mesmo de descansar? Sentiu cansado de pensar na possibilidade de sair e às vezes de retornar? Cansado de correr, cansado também de andar? Cansado de esperar e até mesmo cansado de fazer? Muitas vezes cansado de amar? Muitas vezes cansado de viver? Muitas vezes cansado até mesmo de orar? Eu não sei você, mas quantas vezes eu me encontro num estado de cansaço? E quantas são as pessoas por aí que estão muitas vezes cansadas? Cansadas de tudo. Um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele escreveu um livro que ganhou muito destaque nos últimos anos aqui no Brasil. O nome do livro dele é intitulado Sociedade do Cansaço. E ele faz uma análise quase que global das sociedades pós-modernas, diante desse capitalismo, enfim. Ele chega a uma conclusão no seu último capítulo, que eu achei muito interessante, e ele diz assim: o cansaço da sociedade do desempenho, a nossa sociedade, é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando. Repito, o cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando. Em outras palavras, as pessoas atualmente, elas estão cansadas, elas se encontram cansadas, mas vivem esse cansaço de forma solitária. Não conseguem encontrar alguém para poder pedir e clamar por ajuda. Na verdade, as pessoas estão cansadas, todas elas. Talvez uma música de uma banda, que pode muito ser a música, trilha sonora dessa geração, desse tempo, seria uma música do Titãs, onde no seu refrão ele diz: estou cansado de trabalhar, estou cansado de me cansar, estou cansado de descansar, estou cansado. Se você se encontra nessa exaustão, se você algum dia se encontrou nessa situação, essa mensagem de hoje é para você. Você que se encontra, de alguma forma, sem forças, com a vitalidade lá embaixo, extremamente cansado. Essa mensagem é para você. É por isso que eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25 ao versículo 31. Isaías, capítulo 40, do versículo 25 ao versículo 31.
E assim diz a palavra do nosso Deus. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e por que você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que vocês não sabem? Vocês não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga? A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Senhor, fala o nosso coração. Tua palavra foi lida. Nos ensine a tua vontade, em Cristo Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele se levantou como porta-voz de Deus e anunciou para a nação de Israel, especificamente para o povo de Judá, que sobre eles viria o castigo do Senhor. E que eles poderiam aguardar que, por causa do seu pecado de idolatria, eles seriam alvo da ação de Deus. E Deus permitiria que, então, a Babilônia, um grande império, viesse e os tomasse e os levasse cativos. Então o profeta Isaías se levanta como porta-voz de Deus e anuncia o juízo que estava por vir. Mas quando você lê Isaías, você não percebe apenas uma mensagem de juízo. Você lê Isaías e percebe também uma mensagem de esperança. E de forma muito específica, o capítulo 40 é o boom. É quando a esperança está em cada letra, está em cada frase, está em cada oração do discurso do profeta. E a gente percebe então que o profeta traz uma mensagem de consolo, dizendo que, sim, viria o exílio, viria o tempo do castigo, mas ele não era eterno. Ele teria um fim. O tempo passaria e Deus restauraria o seu povo, e o povo de Deus voltaria para a sua terra, e Deus restauraria a condição social e territorial do povo. A mensagem de Isaías, no capítulo 40, é uma mensagem de esperança, de consolo. Mas eu paro para pensar. A mensagem de Isaías é uma mensagem de esperança para um povo que viveria durante 70 anos sobre a mesma atuação de um governo que imputava sobre ele a mesma pressão, o mesmo desgaste, a mesma angústia, 70 anos sofrendo as mesmas dores, 70 anos sofrendo e lutando contra uma situação social imposta sobre eles, 70 anos talvez sobre os mesmos labores, 70 anos. 70 anos aquele povo clamando e orando, 70 anos debaixo do mesmo sol, vivendo talvez as mesmas situações que agradavam ou que favorecia aqueles que eram da Babilônia e desfavorecia e humilhava e rejeitava aqueles que eram do povo de Deus. 70 anos sobre a mesma situação de vida. Aquilo que minava a sua fé, que absorvia a sua condição de fé, que exauria, abatia todos os dias, não mudaria. Não mudaria. E nessa mensagem de consolo do profeta Isaías, nós encontramos aqui duas grandes lições que Isaías quer passar então para o povo. E a primeira lição que Isaías ensina, passa para o povo,
Nós encontramos ela entre o versículo 25 até o versículo de número 28. Isaías queria ensinar o povo que Deus, o Deus de Israel, era um Deus incansável. O Deus de Israel era um Deus incansável. Quando nós lemos esse capítulo, não tem como não ler esse capítulo e não ficar espantado, abismado, com tudo aquilo que Isaías fala a respeito do ser de Deus. Isaías fala aqui nesse capítulo de uma forma tão clara, ele descortina o véu da nossa ignorância para que a gente possa perceber com nitidez quem é o Deus de Israel. E ele trata aqui algumas perfeições, alguns atributos, algumas qualidades do ser de Deus. E de forma sintética, Isaías, desde o primeiro verso do capítulo 40, ele nos ensina que a grandeza de Deus não se pode medir, que o poder de Deus não se pode limitar, e que a força de Deus não se pode conter, e que a sabedoria de Deus não podemos sondar. Logo, nós servimos a um Deus, Israel serve a um Deus todo-poderoso, um Deus insondável, um Deus que é inescrutável, um Deus que é incomparável. E ele reforça essa ideia da incomparabilidade de Deus no versículo 25, quando ele diz: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Isaías relembra, por meio das palavras do próprio Deus, ao povo, que não existe Deus igual ao Senhor, não existe Deus igual a Yahvé. E aquele povo que seria levado para uma situação de exílio, que diante deles estariam vários deuses do panteão babilônico, eles deviam se lembrar que não existe Deus comparado ao Senhor. Ele é o único. E a incomparabilidade de Deus aqui não se dá apenas no campo da força e do poder. Deus é incomparável porque Ele é santo. Ele ama a justiça. Deus é incomparável porque Ele é o santo. Ele ama a verdade. O seu caminho é verdadeiro. Deus é o incomparável porque não há nele variação, sombra ou dúvida. Ele é o santo. E por que Isaías fala então dessas qualidades de Deus? Porque Isaías relembra o povo que o seu Deus, o Deus que eles serviam, era um Deus único em todo o universo. Isaías faz isso justamente para chegar no versículo de número 27 e confrontar o povo. Isaías lembra o povo quais são as qualidades do seu Deus para confrontar esse povo. E olha o que diz no versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Israel, o povo de Deus, certamente no exílio, ali nas praças, de casa em casa, quando eles se encontravam, o assunto deles, quanto a pessoa de Deus, se reduzia a esse versículo. Eles estavam em crise e falavam uns para os outros: nós oramos, mas Deus não nos ouve. Nós choramos, mas Deus não vê nossas lágrimas. Nós estamos aqui sofrendo, mas Deus não olha para a nossa situação. Deus não vê o inimigo se levantando contra nós. Deus, o justo juiz, não quer julgar a nossa causa. Em outras palavras, na sua crise de fé, Israel dizia: Deus não vê, Deus não sabe e Deus nada faz. Deus não vê, Deus não sabe e Deus nada faz. E essas palavras de Israel precisavam desse confronto de Isaías. Por quê? Porque essas palavras carregam loucura na sua forma de entender quem é Deus. Existe uma percepção equivocada a respeito de Deus, loucura. Enquanto Israel estava ali, vivendo a sua dor, o seu intenso trabalho, diariamente vendo as suas energias indo por água abaixo, com o tempo,
Israel foi chegando à seguinte conclusão: Deus, o nosso Deus, não é bem aquilo que imaginamos. E a situação em que eles estavam vivendo começou a reformular o conceito deles de Deus. A situação em que eles estavam vivendo começou a trazer uma nova ideia de quem é Deus. E eles começam a imaginar, a perceber, ou a ter uma percepção equivocada de Deus como Deus, um Deus distante. Porque Deus é inacessível, Deus é incomunicável, Deus já é um Deus impessoal. Nós sentimos que Ele nos abandonou, que Ele não está conosco. E nessa percepção remodelada a respeito de Deus, eles começam a achar que Deus é um Deus distante, mas também começam a achar que Deus é um Deus minimizado. Em que sentido isso? Se Ele existe, Ele não é tão grande assim. Se Ele realmente tem todo o poder, por que Ele então se esqueceu? Então Ele não sabe tantas coisas a nosso respeito. Ele não sabe de tudo. Ele não pode estar em todos os lugares. E eles começam então a ter uma percepção equivocada de Deus, minimizando Deus em todos os seus atributos. Deus pode saber, mas não sabe de tudo. Deus pode ter poder, mas não tem todo o poder. Deus pode ser soberano, mas é soberano sobre todas as coisas. E é por isso que eles diziam, como no versículo diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. E aqui eu paro para pensar e confrontar também o meu coração. Porque quantas vezes eu passo por crises, eu passo por circunstâncias que começam a querer remodelar a imagem ou a visão que eu tenho de Deus. E é nessa hora, é nesse momento, que eu preciso confrontar a minha percepção equivocada de Deus com a revelação da pessoa de Deus segundo as Escrituras. Porque quantas vezes a minha percepção de Deus será camuflada ou será cheia, eivada de um ceticismo, de algo que provém desse mundo, de sugestões do inferno, mas nunca a percepção coerente conforme a Bíblia. Então, no meio da minha crise, eu preciso confrontar a minha percepção equivocada de Deus com a revelação da pessoa de Deus. Porque a Bíblia diz quem Deus é, a palavra dele diz quem Deus é, e o profeta, como porta-voz dos céus, ergueu e disse: o Deus de vocês é o Deus que não se pode comparar, é o Deus Todo-Poderoso. Na crise, confronte o Deus. Confronte o Deus que você chama a ter como Senhor. Confronte esse Deus. Confronte esse Deus com a revelação, com as Escrituras. Confronte Ele. Se permanecer, você serve o Deus Todo-Poderoso. Agora, se em algum momento Ele for aquém das Escrituras, rejeite-o. Em meio às crises, eu preciso confrontar a minha percepção de Deus com a revelação de Deus conforme as Escrituras. E ele, o profeta, continua dizendo algo muito interessante, porque no versículo de número 28, ele diz: será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram que o Deus eterno, o Deus de Israel, jamais se cansa, jamais se fatiga? Em outras palavras, será que vocês não percebem que o nosso Deus, o Senhor, está trabalhando? Ele não foi levado à exaustão. Nosso Deus é incansável. O Deus de Israel, o guarda de Israel, não se cansa e não se fatiga. E Ele está trabalhando. E é certo que muitas vezes, quando passamos por alguma situação difícil, nós queremos ver o trabalhar de Deus. Nós queremos ver o operar de Deus. Nós queremos ver o agir de Deus. De forma estrondosa. De uma forma muito perceptível. Mas a grande verdade é que muitas vezes o trabalho de Deus é um trabalho em silêncio. Ele está fazendo. Ele está atuando. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça, mas Ele está fazendo. E aqui o profeta chama atenção para aquilo que o povo já conhecia a respeito de Deus. O povo, pela tradição oral, ouviu falar de um Deus que no passado operou. O povo, pela tradição oral, ouviu falar de um Deus que agiu. Confie nesse Deus. Esse Deus não está cansado,
Nada e ninguém pode tirar sua força. Confie nesse Deus. E eu acho interessante a conexão que é feita nesse versículo 21, porque na primeira parte, Isaías fala a respeito dessa incansabilidade de Deus, mas depois no finalzinho ele fala a sabedoria dele é insondável, ou em algumas versões, a sabedoria dele é inescrutável. Aí eu parei para pensar, por que Isaías fala no mesmo contexto aqui, de Deus, o incansável, e finaliza dizendo da sabedoria de Deus? Por que ele faz essa conexão da sabedoria de Deus? Quando nós passamos por situação difícil, um trabalho intenso, estamos já cansados, nós precisamos nos lembrar que Deus é o incansável. Mas Deus também, Ele é o sábio. Deus tem sabedoria que não se pode sondar. E por que é interessante, por que é importante entender a sabedoria de Deus? Quando eu me apego à sabedoria de Deus, eu tomo consciência que todos os caminhos, que toda a história, que todo arranjo histórico, tudo foi predeterminado e possui a mão de um Deus que escreveu a história de forma sábia. Não existe acaso. Nós não vivemos porque, foi um acontecimento. Não. Tudo que acontece na história, acontece porque existe um estabelecimento de uma soberania, de uma sabedoria divina por detrás de tudo. Não há circunstância que Deus, em sua sabedoria, não tenha planejado. E se eu estou num jardim, e se eu sou levado para uma terra prometida, foi o estabelecimento da sabedoria de Deus em minha história que me fez estar ali. Mas se eu fui levado para o deserto, e se eu estou no exílio, a sabedoria de Deus arranjou os caminhos para me levar até ali. E isso deve me trazer consolo e paz, porque toda a história foi estabelecida pela sabedoria divina. Ele é incansável, mas tudo aquilo que ele faz conforme a sua sabedoria. Todos os caminhos são caminhos que representam ou que emanam da sabedoria de Deus. E por que eu devo ainda me apegar a essa sabedoria? Porque quando eu entendo a sabedoria de Deus, arquitetando, atuando sobre toda a história, sobre todos os fatos, sobre todos os caminhos, sobre todos os enfrentamentos que eu vivo, quando eu entendo a sabedoria de Deus por detrás de tudo isso, eu começo a enxergar propósito, até mesmo no sofrimento. Eu começo a enxergar sentido, até mesmo no sofrimento. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você entenderá o propósito, e que você entenderá o sentido, mas que você passará pelo vale, você passará pela provação sabendo, eu não sei o sentido, mas Deus sabe. E Deus não faz nada que não haja um propósito. Deus não permite que eu viva nada que não há um sentido. Há propósito debaixo disso. Se a sabedoria de Deus instituiu, há sabedoria, há propósito, há sentido. É por isso que nós devemos nos abraçar à sabedoria de Deus mediante o caos da nossa vida. Quando nós rejeitamos a sabedoria de Deus, nós trilhamos um caminho de desespero. Por não entender a mão de Deus e a soberania de Deus sobre tudo, e por não entender o propósito, ou que há um propósito em todos os caminhos que trilhamos. Em todos. Deus não tem prazer em nos levar para o caos. Deus não tem prazer em nos levar para o dia da dificuldade. Mas se Ele o permite, se Ele assim o faz, Ele faz para que um propósito eterno, o qual muitas vezes nós não sabemos, seja cumprido, estabelecido, vivenciado por todos nós. E aqui nós nos deparamos com esse Deus incansável. Deus, o Deus de Israel, é um Deus incansável. E tudo aquilo que Ele faz, Ele faz conforme a sua sabedoria. Essa era a primeira mensagem que Israel, o povo que primeiramente
ouviu essa mensagem devia guardar no coração. E essa mensagem que nós devemos guardar em nossos corações. Nosso Deus é um Deus incansável. Mesmo quando eu não ouço, mesmo quando eu não o vejo, eu posso me certificar, Ele trabalha. Mesmo quando eu coloco minha cabeça sobre o travesseiro, e no outro dia eu não sei qual o caminho tomar, eu não sei o que fazer, eu devo me certificar, o meu Deus trabalha. Ele é incansável. E se amanhã o que me aguarda aos meus olhos é mal, glória a Deus. Porque em sua sabedoria, nada do que eu vivo é destituído de propósito, é destituído de sentido. Nada. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que nos leva à situação de exaustão. Exaustão física, exaustão emocional, exaustão espiritual. Nesses dias, nessas horas, eu preciso me lembrar, Deus, o meu Deus, Ele não é minha imagem e semelhança. Ele não é homem para se cansar. Ele é incansável. A segunda lição que aprendemos no texto, a partir do versículo 29. A primeira perícope nós podemos sintetizar ela com a seguinte verdade: Deus, Ele é incansável. Mas a segunda perícope nós podemos dizer, já o homem, ele é cansável. Nós, seres humanos, chegamos à exaustão. Nós, seres humanos, somos finitos em nossa força e disposição. Nós, seres humanos, sabemos o que é perder a energia e a força. E nós precisamos entender isso. O ser humano, o homem, chega à exaustão. O Ibope recentemente lançou uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, onde aponta que 98% dos brasileiros declaravam algum tipo de cansaço físico ou até mesmo mental. E para surpresa dessa pesquisa, a faixa etária que mais demonstrou cansaço foram os jovens. Os jovens entre 22 a 29 anos apresentavam, então, esse cansaço. Foi praticamente 99% dizendo que estavam cansados. Ainda nessa pesquisa do Ibope, revela que 98% dos brasileiros dizem, estou cansado. Mas 61% diz, nós estamos exauridos. Foram levados a um tipo de exaustão extrema, por situações diversas que acontecem em suas vidas. Existe uma síndrome, burnout, que é a síndrome do esgotamento físico e mental. Segundo uma pesquisa feita, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo com os níveis de estresse mais elevados, sendo que 33 milhões de brasileiros foram detectados ou foram diagnosticados, na verdade, com essa síndrome. 33 milhões. Fato é que, creio eu, muitas pessoas não entraram nessa contagem aqui. Quantas são as mulheres que enfrentam em casa um casamento que está arruinado, lutam diariamente para manter um relacionamento, ou até mesmo mulheres que governam suas casas, não têm a figura de um esposo, e elas se encontram exaustas. Quantos são os homens que diariamente estão por aí à procura de um emprego, ou de um emprego que dê dignidade financeira para ele e para sua família, que lutam diariamente, que estão cansados? Quantas são as pessoas que estão por aí,
tentando produzir e precisam produzir. Quantas são as pessoas por aí, adolescentes, jovens, que lutam diariamente com os seus problemas, estão cansados, estão exaustos. Quantas são as pessoas que estão cansadas e exaustas e entram nesse esgotamento, entram nesse estresse, nesse desânimo, nessa estafa, nessa fadiga, entram nessas situações da vida onde elas dizem para si mesmas: eu não tenho mais força, eu não consigo prosseguir. E eu chamo a sua atenção para um detalhe muito importante: não é apenas as pessoas do mundo, digamos assim, que sofrem o cansaço, não. Cristãos também sofrem o cansaço, mas os cristãos, de uma forma muito equivocada e errada, além de carregar nos seus ombros o cansaço da vida, o cansaço das tantas situações que eles enfrentam, eles carregam cansaço e carregam a culpa de sentir cansado. Quantos são os cristãos que hoje estão sentados aqui sentindo culpados por estarem cansados? Porque enfrentam diariamente suas lutas. Quantos são os cristãos que carregam a culpa por estarem cansados? E a Bíblia, de forma alguma, culpabiliza o homem por estar cansado. Não existe na Bíblia o pecado do cansaço. Nesse sentido aqui que eu estou falando. Quantos são os homens que carregam a culpa por estarem cansados? Homens bíblicos, mulheres bíblicas, acreditam que o cansaço, ou seu cansaço, é a falta de fé, sinal de pecado, de incredulidade. Quando, na verdade, é apenas uma reação das tantas lutas que enfrentam durante o dia. Nós precisamos assumir, sem medo, precisamos assumir as nossas fraquezas, precisamos assumir a nossa condição humana, precisamos assumir como somos e o que somos. Nós somos cansáveis, o homem é cansável. Não é ato de fé esconder o esgotamento. Não é ato de fé esconder a sua exaustão. Porque muitos aí estão diante de, muitas vezes, a igreja, estão diante da própria família, de um relacionamento, e por ter o papel de cristão nesse meio, bate no peito e diz: não estou cansado, quando na verdade está. Estafado, cheio. Não é ato de fé esconder o esgotamento. A solução nos é apresentada por Isaías a partir do versículo 29, quando ele diz: Ele, Deus, fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O cansaço pertence ao homem, mas a força, o vigor pertence ao Senhor. E essa nos é dada de forma graciosa. Deus concede aos seus a força e o vigor. Deus concede àquele que está cansado a força e o vigor. Deus é aquele que é para mim e é para você a fonte de toda a força e vitalidade que precisamos. Pare de procurar dentro de si, pare de procurar nos remédios a força que somente Deus pode dar. Deus é a força que eu e você, nós necessitamos todos os dias para enfrentar os desgastes emocionais, espirituais e até mesmo emocionais que enfrentamos. Deus é a força que precisamos. E o texto continua: os jovens se cansam e fatigam, e os moços exaustos caem. Prova de que o ser humano, e aqui ele diz, jovens e moços, o que seria isso? A representação máxima da vitalidade humana. O jovem e o moço, aquele que deveria ser sempre disposto, o ativo, aquele que faz, aquele que vai, aquele que atua, estes chegam à exaustão, eles chegam a desmanhar, a cair de cansados. O que dirá então das outras faixas etárias? Em suma, o ser humano, ele cansa-se muito facilmente. Nós chegamos à exaustão. Aí o versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor são incansáveis? Não.
Os que esperam no Senhor, de forma alguma, nem um dia chegará a viver um tipo de exaustão. Não é isso que está dizendo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Trabalho, me canso, mas o Senhor, Ele renovará a minha força. Está difícil, meu querido? A situação que você vive há um bom tempo parece não mudar. E parece que suas forças cada vez mais vão minguando. O Senhor é aquele que renova as forças. E o texto diz, Ele renova nossas forças e nos faz voar como águias. Ele renova nossas forças e nos faz correr de forma incansável. Ele renova nossas forças e nos faz caminhar ao ponto de não desmaiar no processo. Deus é aquele que renova nossas forças. Eu sou cansável, mas eu tenho alguém que quando eu confio nele, quando eu espero por ele, as minhas forças são energizadas mais uma vez, são potencializadas mais uma vez. Não a minha força, a força que vem dele, a força que vem dos céus. Eusébio de Cesareia foi um historiador da igreja, e ele, no seu livro História Eclesiástica, ele narrou com riquezas de detalhes alguns acontecimentos da igreja nos primeiros séculos. E Eusébio, no Império Romano, no ano de 303, ele viu homens e mulheres sendo perseguidos por um imperador, talvez um dos piores que já existiu para o cristianismo, Diocleciano. Eusébio viu homens e mulheres sendo perseguidos sob o poder desse imperador Diocleciano. E no seu livro ele relata então várias histórias, mas no finalzinho ele diz algo interessante. Eu quero ler para vocês o que esse homem disse a respeito de tudo aquilo que ele viu. Atenção, ele diz assim: que testemunha desses acontecimentos não ficou impressionada com a perseverança desses extraordinários heróis da piedade, debaixo de incontáveis chibatas, ou com a luta deles contra as feras devoradoras de homens que atacavam logo após os açoites, leopardos, várias espécies de ursos, javalis e touros enfurecidos e instigados por um ferro quente. Atenção, olha o que ele diz. Cada um desses ataques foi enfrentado por esses nobres heróis com admirável resistência. Eu mesmo estava presente quando esses fatos ocorreram. Naquela hora, pude perceber, manifestado nos mártires com toda clareza, o constante poder divino de quem davam testemunho, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele viu com os próprios olhos o poder que foi colocado, que foi derramado sobre aqueles homens. O poder que vem dos céus. A força que Isaías está falando aqui não é a força minha, mas é uma força que provém dos céus, me dando a energia necessária para passar em toda a situação. Existe uma força de Deus que provém dos céus, derramado sobre os seus filhos, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que amam ao próprio Senhor. Existe uma força que vem dos céus sobre nossas vidas. Está cansado? Assuma. Mas coloque o joelho em terra e clame, porque existe um renovo da parte de Deus para a tua força. Está cansado? Assume. Mas entenda, o Deus incansável tem força necessária para me encher hoje, me habilitar a caminhada da fé. E eu quero concluir. No início dessa mensagem, eu citei para vocês o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele disse: o cansaço da sociedade, do desempenho, é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando.
Em suma, ele está reforçando que nós, nesses dias, vivemos o cansaço e nos sentimos só. Quando eu parei nessa frase dele, eu disse: isso é verdade. Nos dias atuais, quantas são as pessoas que estão cansadas? Mas o cansaço em si não é o problema. O problema é não ter com quem contar. O grande problema da igreja hoje, o grande problema dos cristãos hoje, o grande problema das pessoas como um todo, é que elas estão cansadas, mas elas se sentem só. Elas estão cansadas e elas não conseguem, então, encontrar alguém para compartilhar os fardos. E quantas vezes eu carreguei nos ombros os meus fardos só por não acreditar que alguém poderia me ajudar? Quantas vezes eu carreguei sobre meus ombros os meus fardos, fardos de cunho relacional, fardos de cunho financeiro, fardos de cunho físico. Quantas vezes eu carreguei sozinho os meus fardos por não entender que existe alguém que pode me ajudar. E nessas horas, pelo meu fardo ser tão pesado, eu caio. Nessas horas, pelo meu fardo ser tão pesado, eu desmaio no caminho. Mas se eu ainda consigo ter um lampejo de fé, eu consigo ouvir ao longe a voz daquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe de uma coisa? Eu não tenho estrutura como pessoa para abraçar todos vocês e dizer: conte comigo. Eu sustento o seu fardo. Mas existe alguém que pode fazer isso. E ele fez. E nessa noite, mais uma vez, a sua voz profética ecoa sobre nossos ouvidos, dizendo: meu filho, minha filha, confia em mim. Venha para mim. Coloque seu fardo sobre mim. Porque eu lhe darei meu jugo. E o meu jugo é suave. Vinde a mim, todos vós. Todos vós. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, estamos cansados. Exaustos pelas adversidades da vida. Mas nós ouvimos a Tua voz, que nos chama a confiar, a colocar nossa esperança no Senhor. Nós ouvimos a Tua voz que nos chama a ir ao encontro de Cristo e colocar diante dEle o nosso Senhor, nosso fardo. Nós ouvimos a Tua voz nessa noite, Deus, e colocamos diante do Senhor tudo aquilo que tem minado nossas energias, tem nos levado à exaustão. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça, o poder do Deus triuno esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.